Shalom para todos vocês. Estamos aqui com mais uma aula no canal Techuva, uma aula de caligrafia hebraica, e essa é a segunda aula técnica que nós vamos fazer. E na primeira aula técnica a gente falou um pouquinho sobre a dimensão, né? O tamanho das letras baseado no tamanho da sua pena. Vocês já devem ter visto os meus primeiros vídeos, então você sabe que eu estou usando uma pena de 6 milímetros. Então, para a gente saber mais ou menos a altura e a largura da letra, a gente faz 4 quadrinhos no nosso caderno, que nos diz mais ou menos a altura que a gente deve fazer a letra baseado na nossa pena e a largura também da nossa letra baseado na mesma pena. E se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui no link das descrições para você assistir, que na verdade é a primeira aula técnica. E eu estou chamando de aula técnica porque não é algo específico, é algo mais geral que aplica a todas as letras da caligrafia hebraica. Então eu chamo isso de aulas técnicas para a gente aprender como essas lições práticas e técnicas que eu estou ensinando vão aplicar em todo o alfabeto hebraico. E depois eu vou fazer aulas específicas para a gente praticar cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Que, na verdade, algumas delas têm o que a gente chama de letra final, né, que em hebraico é sofit. Então, algumas letras, são 5 letras que têm dois tipos de forma. Tem a forma no meio da palavra ou no começo da palavra e a forma no final da palavra. Então, na verdade, fica mais ou menos, eh, são 27 diferentes maneiras de você escrever na caligrafia hebraica. Sem mais demora, eu quero dizer a todos vocês que são bem-vindos ao nosso canal Techuva. E meu nome é Van Clair, e nesse canal nós focamos em estudar a palavra de Deus na sua linguagem original, que é o hebraico. Então, eu aprendendo o hebraico, que já estou fazendo isso agora há 3 anos mais ou menos, eh, eu também me dediquei a aprender o hebraico através da caligrafia. Ou seja, é algo que eu acho agradável, eu gosto de arte, eu considero caligrafia uma forma de arte, e então eu aprendi o alfabeto hebraico escrevendo as letras na caligrafia. E ao decorrer do tempo eu fui ficando cada vez melhor e as pessoas se interessaram em aprender, então eu estou dando essas aulas aqui no meu canal. Deus permitindo, em breve eu também estarei dando algumas aulas de hebraico. Eu ainda estou como se fosse no pré-primário do hebraico, mas acredite se quiser, eu já aprendi bastante coisa e a melhor maneira de praticar é ensinando a outras pessoas. Então, eu pego tudo aquilo que eu aprendi e vou passando para frente, tá? Na aula técnica de hoje, gente, eu vou falar sobre os traços básicos. Como eu disse, nenhum desses traços que eu vou ensinar para vocês hoje aplica a uma letra individualmente. Muito pelo contrário, eu quero ensinar para vocês 3 tipos de traço que, se você praticar esses traços, vocês vão poder escrever 80% das letras em hebraico. Então, se aprendendo esses traços básicos, você vai poder aplicar esses mesmos traços básicos a mais ou menos 80% do alfabeto hebraico. O primeiro traço, né, que é o traço reto, que é o mais fácil, na verdade, é simplesmente um traço reto. A maioria das letras no hebraico vai utilizar esse traço reto, né? Como eu já falei nas outras aulas, só para a gente relembrar, né? Eu uso aqui um papel de caligrafia específico, mas esse papel de caligrafia aqui é para caligrafia em português ou inglês, em outros tipos de alfabeto, nosso alfabeto normal. Então, o ângulo que está aqui nesse papel já é específico para esse tipo de caligrafia, né? Mas eu estou fazendo caligrafia hebraica, então o ângulo que a gente usa para caligrafia hebraica é um pouquinho maior do que o que está aqui, e é 72 graus, mais ou menos. Se você usar a sua pena e colocar ela mais ou menos 72 graus, que é mais ou menos isso daqui, o ângulo que a gente quer é mais ou menos 72 graus, que é assim, tá?
Então, esse traço reto que eu vou ensinar para vocês, a maioria das letras usa esse traço reto. Eu vou fazer uma letra aqui que usa esse traço, né, que é a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Então, a gente vê esse traço reto aqui na parte de cima e também na parte de baixo. Na verdade, o traço que eu estou falando é a parte de baixo aqui. Então, se a gente praticar esse traço reto, gente, e ele vai ter em tamanhos diferentes, várias letras vai usar esse traço reto aqui embaixo, que eu estou falando aqui desse traço aqui de baixo, tá? Esse traço. Então, esse chama é o primeiro traço que eu quero ensinar para vocês. Eu chamo ele de traço reto, né? Porque dependendo da letra que você for fazer, por exemplo, Nun, que é o N, né, no hebraico, a gente vai ver esse traço reto também sendo usado, só que menor, bem menor. Então aqui tem a letra Bet e a letra Nun. Todos dois usam esse traço reto. Então uma das coisas que eu gosto de praticar é o traço reto. E a gente pratica com tamanhos diferentes. É só a gente sempre lembrar do ângulo, né? Se a gente começar com um ângulo de 72 graus, aqui é um traço reto longo e aqui é o traço reto mais curto, tá? E às vezes ele aparece até em cima ou embaixo da letra. Esse traço reto vai aparecer em várias letras do alfabeto hebraico. Então, eu gosto de praticar quando eu estava começando, principalmente, e eu ainda não sabia todo o alfabeto e ainda estava aprendendo a escrever, eu pratiquei muito esse traço que eu chamo de traço reto, tá? Então, você começa com essa folha em branco e vai praticando esse traço até preencher todo o papel, né? E você pode usar uma linha para fazer ele mais fino e uma linha para fazer ele mais grosso. E aí você vai pegando mais ou menos a prática de fazer esse traço. Olha só, é bem fácil, tá? Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar para você. E aí você vai ver que ao decorrer, quando você for fazer quando você começar a escrever realmente praticar as letras, você vai ver que esse é um traço comum, um traço reto comum que você vai ver em várias letras. Várias letras do alfabeto têm esse traço. Então você pratica. Passa o dia inteiro se po o dia inteiro não, desculpa. Um dia inteiro, né, você separa 15, 20 minutos por dia, gente, é o suficiente, não precisa de ficar o tempo todo, mas o que eu quis dizer aqui é que, se você está praticando todos os dias pela manhã, fala: "Na segunda-feira eu vou praticar só o traço reto", e passa os 10, 15 minutos fazendo só o traço reto, né, vai praticando o ângulo. O mais importante é o ângulo, porque você vê que esse traço, eu chamo ele de traço reto, porque é um traço reto, mas ele não é um traço retângulo ou quadrado, não é reto assim, ó, não é assim. Você tem que praticar o ângulo, tá? Você põe no ângulo e faz ele até o fim com o ângulo. Então você vê o ângulo aqui e você vê o ângulo aqui, tá? E esse é o traço reto, esse é o primeiro traço técnico que eu queria ensinar para você, tá? Então você vai praticando, ele mais curto, ele mais longo, tá? E não tem que estar perfeito, gente, isso é coisa que você vai praticando com o tempo, e aí depois fica mais fácil. Você vê que nem todos os meus saiu perfeitamente reto, que eu tô tendo também que olhar para a câmera, fazer de cabeça para baixo, porque a câmera está de cabeça para baixo. Então eu tô passando por outras dificuldades aqui também, mas é para você ver que realmente não é nada difícil. E outra coisa, gente, quando você estiver fazendo caligrafia hebraica, não tenha pressa. Não tenha pressa. Uma das coisas que você vai ver, se você vê outras pessoas que fazem, né, caligrafia, é uma arte. É uma arte. Você não está escrevendo uma carta, você não está escrevendo, eh, você não está escrevendo um papel, uma redação. Você está fazendo uma obra de arte. Então, faça devagar, faça bem feito, faça bem bonito, bem reto e não tenha pressa, entendeu? Eu estou até fazendo um pouco rápido aqui para mostrar, né, para vocês como se deve fazer. Mas na verdade, quando eu estou fazendo o meu trabalho mesmo, fazendo uma coisa que eu quero, que seja mais bonito, né, para mostrar pra alguém, eu faço devagar, porque não tem pressa, tá. Então eu chamo esse de traço reto. Não sei se é um nome técnico, eu não sei se existe esse nome. Eu estou ensinando para você a forma que eu aprendi,
e que me ajudou no decorrer do tempo, tá. Então esse é o primeiro traço, e eu tenho para vocês 3 traços que vai praticamente te ajudar a escrever qualquer letra, tá. E agora, é uma versão diferente, um pouquinho diferente do traço reto, né, que na verdade não é um traço novo, mas é uma versão diferente. Normalmente, quando esse traço reto está na parte de cima da letra, ele sempre tem tipo um biquinho aqui em cima, não sei se é um biquinho, uma parte, ou seja, você começa, aqui tá a linha, né, você começa um pouquinho acima da linha e vai para baixo, e aí depois você faz o traço reto, tá. É a única diferença. Você começa um pouquinho mais em cima e faz o traço reto. Começa um pouco mais em cima e faz o traço reto. Então, na verdade, a letra beit, por exemplo, e a letra num, utiliza todos esses 2, essas 2 versões do traço reto, tá. A outra letra que usa isso também, né, que é o yod, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, o yod. Então, o yod é praticamente um traço reto mais curto, tá, que é assim. A diferença é que no final do iod você também faz o biquinho para baixo, tá. Mas praticamente você vai ver que esse é um traço comum na maioria das letras, tá. Então vocês podem praticar esse traço, porque vai valer a pena para vocês quando você for praticar a escrever cada letra individualmente. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você sabendo já fazer esses traços básicos. Eu chamo de básico porque está incluído em várias letras. O outro traço básico que eu queria ensinar para vocês é o traço vertical, que é esse daqui, no beit, tá. É a mesma coisa, a diferença é que você está fazendo vertical, então ele é mais fino. Você usando esse mesmo ângulo, o ângulo é importante. Por que que eu falo tanto desse ângulo? Porque se você tiver no ângulo correto, o resto funciona quase que automaticamente, tá. Então se eu colocar a minha pena no ângulo correto, se eu colocar a minha pena no ângulo correto e for para baixo, ele já vai fazer aquele traço vertical, tá. E ali não saiu muito, tá vendo? Esse traço que eu fiz aqui, ele já estava no ângulo correto, então é só pôr no ângulo correto e mexer pra baixo reto, tá. E você vê que ele é um traço reto, é vertical, tá. Então ele não vai seguir o ângulo papel, muitas vezes. Ou seja, você vê que ele sai um pouquinho fora do ângulo do papel, mas é o traço vertical e às vezes tem que fazer ele até embaixo. Por exemplo, na letra do Kaf Sofit, que é o Kaf final, você vai fazer aquele traço reto que eu ensinei para você, vai fazer um traço que eu não ensinei para vocês ainda, e aí depois eu vou fazer esse traço reto. E aí você tem o Kaf, tá? Então, como eu disse, aqui você aprendeu o traço reto e aqui o traço vertical. E já utilizei os dois para fazer essa letra que chama Kaf Sofit. Então, esse seria o segundo traço que você pode praticar. E mais uma vez, tamanhos diferentes, alguns são mais longos, alguns são mais curtos, mas você pratica tamanhos diferentes quando você estiver praticando o traço vertical, tá? Então, o traço vertical. E ele fica mais bonito assim. Quando você faz no ângulo correto, ele fica mais bonito no papel, porque ele já fica na grossura certa e ele faz aquele ângulo embaixo e em cima, que vai diferenciar você. Quando você estiver fazendo uma letra e você vê as pessoas que estão escrevendo no hebraico, esses detalhes é que vai diferenciar a beleza da sua letra no final. Como vai ser mais bonito a sua letra no final, que você fez esses ângulos diferentes. Ou seja, eu te dou um exemplo. Se eu estivesse fazendo um bait, mais uma vez, traço, traço reto com bico. E não, então, traço reto. Vou fazer o traço e eu vou parar aqui, ó. E aí eu vou fazer o traço reto sem o biquinho. E aí fica essa letra assim, nesse estilo mais bonito. Muitas pessoas simplesmente fazem assim, né?
ligado, ou seja, eles não param, fazem um movimento só que você também pode fazer. Eu também, na verdade, eu faço com esse movimento completo, né, que tem o biquinho, o traço reto, e de lá eu já vou vertical, né. Mas muita gente faz isso e vai até passa até embaixo e não fica tão bonito, não fica igual, porque aí fica aquela conexão, assim, reta. E aí é o estilo de cada um, tá. Você pode talvez gostar mais dessa letra do que essa, né. No final da história, você é o artista. Você vai escolher o estilo da letra que você mais gosta, principalmente o Aleph, né, quando a gente for fazer a aula do Aleph, eu vou mostrar para você pelo menos uns 5 tipos diferentes de Aleph que você pode escrever, e combinações diferentes. E aí você escolhe a que você gosta, a que você acha mais bonita, e pratica aquela que você escolher, porque o mais importante para você é que seja consistente, né. Se você escolher uma letra e praticar aquela letra e você estiver escrevendo um texto completo, eh, uma letra, um aleph seu deve ser igual ao outro, você não deve fazer estilos diferentes, principalmente quando está escrevendo um documento só. Ou seja, escolhe o seu estilo e pratique o seu estilo, e fica com aquele estilo até o fim. Então a gente aprendeu aqui 2 traços básicos, né. Nós aprendemos o traço reto, que é o horizontal, e com um biquinho, né, a versão diferente dele é que tem às vezes tem esse biquinho em cima, e nós aprendemos agora o traço vertical, e os 2 depende do ângulo, né, sempre lembrando o ângulo da pena quando você estiver escrevendo. E o terceiro traço básico que eu vou ensinar para vocês, é como se fosse uma onda, eu chamo ele de onda, né, ou então uma gota, não sei, parece uma onda vertical, mas é uma onda, tá. E esse traço é o mais difícil, desses 3 que eu ensinei para você é o mais difícil, mas também é o mais bonito, tá. O terceiro tipo é a onda, tá. E a onda é praticamente vertical, mas você faz um tipo quase um S. Você começa, vai um pouquinho para a direita e depois fica reto novamente. Começa no ângulo, vai um pouquinho para a direita e direita novamente. E esse é o traço para mim, pelo menos no meu estilo, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então você começa no ângulo, vai um pouquinho para direita, depois reto, fica reto novamente. É a onda, que eu chamo ele de onda. Faz uma onda, tá. Como eu disse, você pode fazer tamanhos diferentes, porque dependendo da letra você vai usar tamanhos diferentes então para praticar, você pode praticar mais longo, ó, reto, direita, reto, reto, direita, reto, tá. E aí o mais reto, direita, reto. E a versão que eu mostrei para você aqui é de trás para frente, é a mesma coisa, só que você começa embaixo, vai para direita, reto. E aí, gente, com esses 3 traços você vai fazer 80% do alfabeto. E esse aqui que faz uma beleza dá aquela beleza extra na letra, por exemplo, o Dalet, que é a quarta letra do D, né, você pode fazer traço reto em cima, e você faz a onda. Então esse aqui é um Dalet que eu acho muito bonito. Tem gente que faz o Dalet só assim com o traço reto aqui e o vertical embaixo, que também não é feio, tá vendo? É estilo diferente. Eu gosto mais dessa daqui, eu gosto desse estilo extra. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo que é a quinta letra, né, 4, e resta 1, depois eu faço a outra onda aqui, aqui você tem um dá e um rei. Então, gente, é isso, com esses 3 traços básicos, né, você consegue escrever 80% do alfabeto hebraico. Então vale a pena você aprender a fazer esses traços básicos antes de começar a tentar escrever cada letra. E eu chamo isso de uma aula técnica, porque essa aula aqui não aplica a nenhuma letra específica, é algo que você aprende que vai te ajudar a escrever todas as letras. Espero que você tenha gostado dessa lição e que isso possa te ajudar a continuar nessa caminhada de aprender não somente o hebraico, não somente o alfabeto, mas também
a caligrafia, tá? Shalom lehitraot, a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou ensinar para vocês a escrever a letra Aleph, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu curtir aí, compartilhar com outras pessoas que possam também querer estar aprendendo a caligrafia hebraica. E a gente se vê no próximo. Shalom, shalom, shalom.